Seção 3. Dos requisitos tecnológicos. Artigo 9º. Sem prejuízo da exigência de características adicionais no âmbito de cada ente federativo e do que dispuser o órgão central de contabilidade da União, são requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do CEAFIC. Inciso 1. Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Inciso 2. Ter mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada. Inciso 3. Conter no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor. Artigo 10. O CEAFIC atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPING, que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no governo federal, e estabelece as condições de interação entre os poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. Artigo 11. O CEAFIC deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Parágrafo 1º. O acesso ao CEAFIC para registro e consulta dos documentos apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código de identificação próprio e intransferível, vedada a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF. Parágrafo 2º. São requisitos para o cadastramento de usuário no CEAFIC. Inciso 1. A autorização expressa da chefia imediata ou de servidor hierarquicamente superior. Inciso 2. Assinatura do termo de responsabilidade pelo uso adequado do CEAFIC. Parágrafo 3º. O CEAFIC adotará um dos seguintes mecanismos de autenticação de usuários. Inciso 1. Código CPF e senha ou. Inciso 2. Certificado digital com código CPF. Parágrafo 4º. Na hipótese de utilização do mecanismo de que trata inciso I do parágrafo 3º, o CEAFIC deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso. Parágrafo 5º. Os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário deverão ser mantidos em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários. Artigo 12. O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no CEAFIC e conterá, no mínimo, inciso 1. O código CPF do usuário, inciso 2. A operação realizada e, inciso 3. A data e a hora da operação. Parágrafo único. Para fins de controle, a consulta aos registros das operações a que se refere o caput estará disponível com acesso restrito a usuários autorizados. Artigo 13. Na hipótese de ser disponibilizada a realização de operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no CEAFIC por meio da internet, deverá ser garantida a autenticidade através de conexão segura. Artigo 14. A base de dados do CEAFIC deverá ter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado. Parágrafo 1º. O acesso direto à base de dados será restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do CEAFIC, identificados pelos respectivos números de inscrição no CPF no próprio sistema ou em cadastro eletrônico mantido em boa guarda e conservação e será condicionado à assinatura de termo de responsabilidade armazenado eletronicamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de acesso de que trata o parágrafo 1º, fica vedada a manipulação da base de dados e o CEAFIC registrará cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados logs. Parágrafo 3º. Fica vedado aos administradores de que trata o parágrafo 1º, que ficarão sujeitos à responsabilização individual, na forma da lei. Inciso 1. Divulgar informações armazenadas na base de dados do CEAFIC com finalidade diversa do cumprimento dos requisitos previstos neste decreto. Inciso 2. Alterar dados, exceto para sanar incorreções decorrentes de erros ou de mau funcionamento do sistema, mediante expressa autorização do órgão responsável pelo gerenciamento do CEAFIC. Artigo 15.
Deverá ser realizada a cópia de segurança da base de dados do CEAFIC que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação.